Como vocês estão? A paz do Senhor. Estamos com a lição de número 2, classes de adultos. Com essa lição nova de 2023, que traz como título essa lição de número 2, o título é O Avivamento no Antigo Testamento. Observe que essa lição será para o dia 8 de janeiro e continua falando sobre avivamento. Por quê? Porque o tema de nossa lição é Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. São lições preciosas para o nosso aprendizado. Eu quero mostrar aqui para vocês e convidá-los para mais uma lição que vai falar sobre o avivamento no Antigo Testamento. O texto áureo diz assim: Então disse, eis que eu faço um concerto. Farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente alguma. Êxodo 34, 10, parte A. Verdade prática. A Bíblia revela que Deus responde ao seu povo com muitos avivamentos, como resposta às orações e súplicas. A leitura bíblica em classe está em 2 Crônicas 34, 29 a 33, que traz o seguinte texto. Então o rei convocou e ajuntou todos os anciãos de Judá e Jerusalém, e o rei subiu à casa do Senhor com todos os homens de Judá e os habitantes de Jerusalém, e os sacerdotes e os levitas e todo o povo, desde o maior até ao menor. E ele leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto que se tinha achado na casa do Senhor. E pôs-se o rei em pé em seu lugar e fez concerto perante o Senhor, para andar após o Senhor e para guardar os seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos, com todo o seu coração e com toda a sua alma, cumprindo as palavras do concerto que estão escritas naquele livro. E fez estar em pé a todos quantos se acharam em Jerusalém e em Benjamim, e aos habitantes de Jerusalém fizeram conforme o concerto de Deus, do Deus de seus pais. E Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel, e a todos quantos se acharam em Israel, obrigou a que, com tal culto, servissem ao Senhor, seu Deus. Todos os seus dias não se desviaram de após o Senhor, Deus de seus pais. Que coisa linda, que coisa interessante. Eu sou o pastor Gildásio Bispo, esse é o canal Som do Clarim. Nós estamos com mais uma pré-aula para a classe de adultos, lição 2, o avivamento no Antigo Testamento. Através dessa lição, nós temos o propósito de fazer um panorama através dos avivamentos em diferentes momentos na história de Israel. Embora a palavra não apareça claramente nos textos do Antigo Testamento, é prova cabal que em diferentes ocasiões, juntamente com o povo, o rei da época, o rei na ocasião, fazia um movimento de retorno aos primeiros fundamentos revelados na Torá. Então, muitas vezes o apelo a esse retorno vinha por meio dos profetas. Deus usava os seus instrumentos, os seus servos. E atentando a eles, o rei tomava a iniciativa de acabar com as idolatrias, trazer de volta os princípios das leis e também restaurar a adoração no templo. A partir então desse estudo do Antigo Testamento, nós vamos perceber o quanto faz necessário, o quanto se faz necessário buscar sinceramente um avivamento espiritual. Nós precisamos buscar. Nós temos essa necessidade de buscar esse avivamento para os nossos dias. Então observe que
nós temos objetivos. O primeiro é analisar exemplos de avivamentos no Antigo Testamento. Segundo, constatar a importância da confissão de pecados e do retorno à Bíblia. E por último, desenvolver o aspecto corretivo da palavra de Deus e o perigo do formalismo. Então nós temos objetivos importantes para essa lição de número 2 e devem ser assim a base, né, para nós ministrarmos. Então observe que houve alguns momentos em que Israel deixou-se levar por práticas estranhas, que veio a provocar a ira de Deus, a ira do Senhor. Deus se irou por causa do proceder do seu povo e, consequentemente, puniu. Quando essa situação parecia não ter saída, então um homem ou uma mulher de fé levantava-se naquela ocasião de maneira humilde e quebrantada, buscando a Deus e confessando os pecados do povo. O Altíssimo, Deus Todo-Poderoso, ouvia as orações e enviava do céu um avivamento que a Bíblia sempre, às vezes, faz referência como chuva seródia. Registros como esse no Antigo Testamento fundamentam, então, o ensino para essa lição 2, tá certo? Vamos ver aqui a primeira parte, o panorama dos avivamentos no Antigo Testamento. Antes de adentrarmos propriamente dito aqui, eu quero falar um pouco sobre avivamento. Avivamento é poder de Deus. E quem é o promotor do avivamento? Claro, é o Espírito Santo de Deus. Vivemos em um mundo confuso, marcado pelas culturas do imediatismo, do relativismo e do hedonismo, vamos dizer assim. Por que do imediatismo? É que, para muitos, o que importa é o aqui e agora. Quanto mais rápido e fácil, melhor. Os homens não querem mais esperar com paciência, como diz lá no Salmo, esperei com paciência no Senhor. Então, é a cultura do imediatismo, do aqui e agora. O relativismo é tudo relativo e nada é definido para muitos. Tudo é relativo, nada é definido. Será que é simples assim? Inclusive, as concepções acerca de pecado, muitos não distinguem mais o que é pecado, o que não é, o que é bom, o que não é, o que é mal, o que não é, entre o mal e o bem e o mal. Então, muitos não sabem definir essa diferença por causa realmente desse relativismo. Hedonismo, marcado pelo culto ao corpo, ao belo, ao prazer imediato, etc. Vivemos a época dos chamados, daqueles chamados de adoradores do seu próprio corpo, vamos colocar assim. E isso vem tentando influenciar, isso vem tentando influenciar o modo de viver até dos cristãos. Vamos ter cuidado então com o hedonismo, que é aquele culto a si mesmo, ao próprio ser humano. Não é? Então, avivamento é transformação de vidas, é Deus agindo no meio da igreja, é a rendição ao Senhor, é Deus operando milagres, maravilhas, cegos enxergando, surdo voltando a ouvir, paralítico levantando, a igreja sendo reavivada, dons espirituais sendo concedidos, Deus levantando homens e mulheres para a sua obra, o Espírito de Deus operando tremendamente, mas Deus avivando, Deus orientando, pessoas sendo libertas, pessoas saindo para levar a palavra de Deus. Avivamento é poder de Deus operando em nossas vidas, é transformação em nossas vidas, é a operação incessante do Espírito Santo. Então, não estamos buscando isso. Será que não estamos buscando avivamento? Se não, nós temos que voltar a buscar o avivamento para nossas vidas e para a nossa
igreja para os nossos dias. Então, aqui no Antigo Testamento, o avivamento no tempo de Moisés, vamos ver aqui rápido. Quando José, o filho de Jacó, morreu, o povo de Israel sofreu com a tirania de Faraó, que não conhecia a história de benefícios que os judeus receberam da parte de Deus no governo de José. Nesse contexto, Moisés foi divinamente chamado no Monte Horebe e viu uma sarça que se queimava, mas não se consumia. Ali no capítulo 3 de Êxodo, ao se aproximar daquela imagem, daquela figura, daquilo que estava acontecendo, aquilo era real, claro, era real. Ao se aproximar daquela sarça ardente, o fogo não consumia o arbusto. Então Deus brada dizendo assim: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu seu rosto porque temeu olhar para Deus. Êxodo capítulo 3, versículo 6. Êxodo 3, 6. Diante dessa visão, o Senhor esclareceu que enviaria ao Egito a fim de libertar o seu povo. E aí Deus levanta Moisés e Moisés se torna agora um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. Deus sempre usava alguém no Antigo Testamento. Nós temos exemplos aqui diversos, no tempo de Moisés, no tempo de Samuel, no tempo do rei Josias. São vários exemplos aqui de épocas em que Deus mandou o avivamento para o seu povo. Deus usou o profeta Samuel para denunciar a maldade do povo rebelde, a apostasia e o desprezo pelo sagrado no tempo do sacerdote Eli. Então, uma guerra contra os filisteus se instalou. Vocês conhecem essa história na Bíblia, ali na região de Efraim. E os israelitas foram derrotados. Resultado, a arca foi tomada, os filhos de Eli, que eram sacerdotes, foram mortos. E ao saber da tragédia, com seus filhos, bem como a tomada da arca pelos filisteus, o sumo sacerdote Eli também morreu. 1 Samuel 4, 11 a 22. Foi no contexto desses acontecimentos, nesse contexto de acontecimentos, que Samuel exortou os israelitas a voltarem ao arrependimento para que Deus tivesse misericórdia. E houve ali um avivamento tremendo. Deus novamente socorre o seu povo, volta a trabalhar no meio do seu povo e o avivamento foi uma realidade. Nos tempos do rei Josias, depois do reinado de Ezequias, rei de Judá, Manassés, seu filho, corrompeu-se. Observe que houve ali uma queda, caiu na idolatria e no culto aos demônios, ergueu os altares nos pátios da casa do Senhor, fez passar seus filhos pelo fogo, usou de práticas ocultistas. Então, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. Como punição, Deus enviou o exército assírio para prenderem em cadeias. Entretanto, Manassés se arrependeu, Deus ouviu sua oração e lhe restituiu o reino. Deus restituiu. Após a morte de Manassés, seu filho Amon reinou em seu lugar. Infelizmente, esse rei não conseguiu um exemplo de pai e governou de maneira corrupta. Por isso, seus servos o mataram e o povo declarou Josias rei em seu lugar. Então, nessa época também, a situação ficou decadente, mas por misericórdia, Deus voltou a perdoar o povo e a avivar. Então, são vários exemplos no Antigo Testamento. Vemos na época de Neemias a confissão de pecados e ali a súplica, Vamos ver aqui: de todo nos corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Neemias 1:7. Então, no avivamento em Neemias, vemos 3 elementos importantes: chamado, confissão de pecados e ensino. Então, Deus chamou, houve ali confissão de pecados e também houve ensino da palavra de Deus e o povo novamente voltou-se ao Senhor e Deus abençoou grande e poderosamente.
Na última parte da lição nós temos aqui o avivamento e a palavra de Deus. A palavra de Deus é importantíssima para o retorno do povo de Deus ao altar e, consequentemente, Deus avivar, Deus operar maravilhas. No Novo Testamento há um padrão de culto a Deus, de decência e ordem, como diz o apóstolo Paulo. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. 1 Coríntios 14, 26. Veja aqui o que marca essa orientação apostólica, né? Realmente é a palavra de Deus. Não é o exibicionismo espiritual ou mero emocionalismo, nem as expressões irreverentes nos cultos. Não. Aqui há orientação para um culto avivado de acordo com a palavra de Deus. Como? Que culto é esse? Deus pode enviar um avivamento genuíno como resposta ao quebrantamento espiritual e às orações do povo de Deus. Quando vos reunis, cada um tem alguma coisa para Deus. Tem cântico, tem salmos, tem tantas coisas para oferecer ao Senhor. A Bíblia diz: ofereceis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Vamos ter cuidado com o formalismo, porque o que é formalismo diz respeito ao formal, metódico, rigoroso. É o exemplo oposto do mero emocionalismo e exibicionismo espiritual. Formalismo, queremos dizer a respeito daquilo que é formal, metódico, rigoroso. Então, é verdade que não é errado observar regras, preceitos e métodos. No entanto, o formalismo assume uma característica negativa quando o cuidado e o zelo pelo que é formal sobrepõe-se às necessidades espirituais da igreja. Então nós temos que ter esse cuidado aí. Quando Deus envia um avivamento espiritual, o Santo Espírito de Deus tem liberdade na igreja. Os corações estão sensíveis à voz de Deus. Os dons espirituais atuam de maneira abundante. A atmosfera espiritual muda o ambiente. Deus age em favor do seu povo. Tudo é feito de acordo com a palavra de Deus para a edificação dos santos. Então, é uma coisa maravilhosa. Não estamos buscando aqui inovações, nem meios para avivar. Quem aviva é o Espírito de Deus através da oração, da busca, da leitura da palavra, do rendimento ao Senhor, de se render a Deus e buscar incessantemente em oração. O que é que diz ali? Se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, não é? Eu ouvirei a sua voz, sararei o seu pecado, perdoarei seus pecados e Deus operará de forma tremenda. Então, segundo Crônicas 7, de 1 a 8, tem esse texto que fala sobre essa promessa de Deus responder a um chamado, a um pedido, uma súplica, quando realmente é dessa forma. Então, os avivamentos no Antigo Testamento sempre vieram com respostas de Deus, mas que foram buscados com quebrantamento espiritual, oração, jejum. Isso se dava sempre diante de uma situação de calamidade ou de decadência espiritual e moral. Tinha sempre uma necessidade para depois haver uma busca, um pedido, uma súplica. E por misericórdia e bondade, Deus sempre promovia a restauração do seu povo, o povo de Israel. Que esses avivamentos verotestamentários, que nós fazemos referência ao Antigo Testamento, nos despertem para fazer a vontade de Deus nestes tempos de frieza e mornidão espiritual atuais. Então, que Deus possa realmente operar de forma tremenda em nossos corações, em nossas vidas, que o seu avivamento venha sobre nós de forma poderosa. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Nós agradecemos a todos pela atenção
Pedimos mais uma vez a você que não é inscrito, inscreva-se nesse canal, ative o sininho de notificações, compartilhe nossas pré-aulas, visite nossas playlists aqui, vá lá na opção playlists e você vai ver aí várias playlists de pré-aulas para jovens e adultos e outros materiais que temos aqui. A todos, nosso muito obrigado e até um próximo vídeo, uma próxima pré-aula. Que Deus abençoe a todos grandemente. Que 2023 seja um ano de bênção e de vitória para todos nós, tá bom? Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos pelo privilégio de estar na Tua presença. Louvamos o Teu nome pela Tua bondade e a Tua fidelidade. Te agradecemos pelo privilégio de estar aqui na Tua presença, trazendo mais uma pré-aula, Senhor, engrandecendo o Teu nome e colaborando para a nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. A todos, nós te pedimos a Tua bênção e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.